Segundo dados do IBGE, a televisão alcança quase 100% dos lares brasileiros. E é pela tela que muitos torcedores assistem aos jogos de futebol no Brasil. Na programação das maiores redes de TV do país, concentradas no eixo Rio-São Paulo, as transmissões ao vivo e as coberturas esportivas priorizam jogos de times desses estados, que rendem maior audiência e lucro. Se o Flamengo é um bom time, não é fundamental. O fundamental é que é Flamengo. E que Flamengo tem torcida. E torcida tem audiência. O ideal hoje que a TV aberta busca é isso, é que um jogo atinja o maior número possível de interessados. A crescente oferta de canais esportivos na TV a cabo e o avanço de conteúdos para plataformas de streaming, sites e aplicativos já fazem parte da nova era digital da comunicação. Ao pagar por um serviço de assinatura, o público pode escolher entre diversos jogos e debates sobre as grandes competições de futebol brasileiro e internacional, gerando uma aproximação entre o torcedor e os clubes com maior destaque. Na opinião do radialista Paulo César Gomes, a divulgação do futebol paulista na TV durante os anos 90, por exemplo, foi um dos fatores que contribuíram para o crescimento das torcidas no estado. O declínio técnico e financeiro do futebol do Rio e a ascensão do futebol paulista, essa mídia nacional que hoje está mais concentrada em São Paulo, os canais esportivos e tudo mais, começaram a bombardear São Paulo para o resto do Brasil para ver se os times, e até têm conseguido isso. Popularização do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras, equivalente ao Flamengo, o Vasco, principalmente os dois que são cariocas que têm mais torcida. Já Paulo Leandro acredita que o privilégio não está só no tempo de cobertura destinado aos times de maior expressão, mas também no enquadramento das notícias. Para ele, o jornalismo esportivo praticado nas diferentes mídias tende a desmerecer quando uma equipe nordestina vence algum dos grandes do Sul e Sudeste. Só em você colocar, em você identificar o clube sudestino como o sujeito, o protagonista, e mesmo que o clube da gente aqui ganhe, não é o sujeito, passa já para a pessoa, para a audiência, a falsa ideia de que ali há um herói, há um mocinho e há um bandido. E isso não se muda, isso é imutável, porque mesmo nas derrotas deles, eles não deixam de ser o sujeito. Se por um lado o jornalismo esportivo teve e ainda tem a função de aproximar o torcedor do futebol, há quem defenda que a imprensa não tem o poder de afetar o público na escolha por um time. A televisão, os meios de comunicação, no geral, eles cumprem mais o papel de levar a informação, de contemplar esses clubes, de munir os torcedores de informação desses clubes, do que de influenciar que certa pessoa torça ou não para cada time. O que atrai torcedor, basicamente, são boas campanhas. O time fez boa campanha, ele vai atrair torcedor. O Bahia cresceu em torcedores quando fez boas campanhas, quando foi campeão brasileiro. O Vitória cresceu em torcedores quando teve uma década de 90, conquistou um monte de títulos, nos anos 2000 conquistou um monte de títulos, aumentou o número de torcedores. O que aumenta o número de torcedores, eu acho que é o time em campo. A imprensa vai dar visibilidade ao que é mostrado em campo. Se não tem produto de qualidade em campo, não tem trabalho que a imprensa faça que vai favorecer o aumento do número de torcedores. No momento que Bahia e Vitória tiverem bons times fazendo boas campanhas, naturalmente o interesse volta, ou o interesse é criado pelos mais novos, e aí a audiência vai subir. Neste cenário estrutural que separa os clubes brasileiros, o potencial financeiro define o que cada um pode disputar ao longo da temporada. Premiações como as cotas de TV representam grande parte do orçamento dos clubes no Brasil, mas com o abismo do investimento para os clubes do Sul e Sudeste em relação aos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, muitos estados possuem poucos ou nenhum representante na Série A do Brasileirão. O Bahia tem um CT, que é um CT muito bom, o Vitória tem um CT, que é um CT muito bom. Então, assim, fisicamente os times se estruturaram, mas para a contratação de jogadores vai depender muito dessa questão de orçamento. Não tem orçamento, não tem como equiparar elenco com os times do Sul e Sudeste. Aqui no estado, por exemplo, apenas o Bahia disputou a primeira divisão em 2019. A ausência de times na elite do futebol faz com que as afiliadas de emissoras que detêm os direitos de transmissão recorram às escolhas definidas pela programação da rede. Nesse caso de times de fora, de competições nacionais ou internacionais, é a Globo que nos dá sempre duas opções. É sempre um jogo de um time envolvendo um time do Rio e outro jogo envolvendo um time de São Paulo. E aí a nossa escolha aqui varia de acordo com a importância do jogo, com a importância do adversário desses times, com o que esse jogo pode significar para o torcedor baiano. Assim como a programação das emissoras se baseiam em índices de audiência para investir na cobertura esportiva, há serviços na internet que foram criados para atender este perfil de público consumidor.
No meio dessa avalanche de conteúdos, o uso de fantasy games se popularizou como uma forma divertida de interação entre os torcedores. Misturando entretenimento e futebol, basta o internauta criar uma conta no jogo, escalar um time a cada rodada com os jogadores do Campeonato Brasileiro e acompanhar pelo site ou aplicativo a pontuação que ele e seus amigos estão fazendo. Outra forma de acompanhar um conteúdo na palma da mão é através dos podcasts, programas temáticos que ficam disponibilizados em plataformas de áudio. Uma pesquisa divulgada em outubro deste ano apontou que o consumo de podcasts no Brasil teve um aumento de 67% em 2019. Os grupos de comunicação e jornalistas esportivos já notaram esse engajamento e começaram a investir nesse tipo de mídia. Há conteúdos específicos tanto para clubes e campeonatos do Brasil, como até mesmo para o futebol europeu. De acordo com dados de 2016 do Instituto Ibope Repucon, 72% dos jovens usuários da internet torcem para um time do velho continente, sendo que os espanhóis Barcelona e Real Madrid lideram a preferência do público. Os dados podem ser vistos nesta reportagem especial do portal All Sport sobre a presença dos gigantes europeus na vida dos brasileiros. Gosto também do Barcelona, Paris Saint-Germain. Por que você acha que você gosta desses times de fora? Assim? Porque são times que os jogadores inspiram. Que meu ídolo, por exemplo, é Mbappé, que joga no Paris Saint-Germain. E a qualidade do entrosamento deles é uma coisa surreal de outro planeta. Os times nacionais já não estão mais despertando o interesse do jovem. O jogador sai muito cedo do clube que forma, os nossos craques são precocemente levados para fora, o futebol deles cada vez mais rico. Você vê no camelô, você vê camisa do Bahia, do Vitória, do Flamengo, do Corinthians, mas vê do Chelsea, do Manchester, do Real Madrid, do Paris Saint-Germain. Cotas de TV elevadas, maior investimento em contratações, maior destaque na mídia. Toda essa estrutura fortalece os mais fortes, enquanto as equipes menores precisam suar mais a camisa para serem protagonistas em âmbito nacional. O bom uso da internet tem sido a estratégia de times nordestinos como o Bahia, que através de campanhas veiculadas nas redes sociais, vem sensibilizando o público sobre assuntos relevantes para a sociedade. A ideia deu tão certo que o clube teve até destaque internacional, sendo notícia no jornal britânico The Guardian. E esse é um caminho que especialistas apontam para os clubes de menor investimento conquistarem maior visibilidade. A gente está muito ainda sob o impacto da revolução virtual, que é a revolução da internet, dos computadores, do meio digital, das redes sociais. Então, eu entendo que os clubes do interior que vão conseguir fortalecer suas torcidas, suas estruturas, são aqueles que vão conseguir decifrar melhor esse enigma de como representar nesse novo ambiente digital. A valorização e os olhares para o futebol local precisam ser ampliados, seja com maior investimento das federações estaduais ou da Confederação Brasileira de Futebol, como também no aumento da cobertura e da divulgação nacional por parte dos veículos de comunicação. Mas acima de tudo isso, cabe aos dirigentes, representantes da mídia e os próprios torcedores entenderem que todos merecem respeito, seja quem torce para um clube rival ou quem nasceu em um estado e se apaixonou por um time de outra região. Afinal, o amor por um clube é algo subjetivo, pessoal e que representa um bem maior: a paixão pelo futebol.